Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma terça-feira online para a apresentação de um estudo da nossa casa de Eurípides Barçanufo. Hoje, contando com a presença do nosso amigo, nosso companheiro de tantos outros trabalhos. Desculpa, eu estou um pouco rouca. Hoje, com a apresentação do nosso querido Geraldo Campetti, que vai nos presentear aqui com estudo, e que estejamos todos receptivos, né? E que possamos aprender um pouquinho mais. Nós, da Casa Espírita, e todos os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, que nos assistem hoje, que nos assistirão mais à frente, sejam todos bem-vindos e sintam-se todos abraçados por nós, todos trabalhadores da Casa de Eurípides, situada aqui na cidade do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Eu vou pedir, por favor, ao Ricardo que suba a página de abertura para nós lermos e começarmos o nosso preparo. Desculpem. Oração. Deus de misericórdia, não nos permitas pedir para fazer aquilo que ainda não podemos, mas fortalece-nos para fazermos todo o bem que desejamos, que sejamos capazes. Principalmente em auxílio dos que ainda não podem compreender e trabalhar tanto quanto nós. E, sobretudo, ó Pai, de infinita sabedoria, quando viermos a sentir dificuldade para fazer o que podemos, faze-nos reconhecer que não nos confias tarefas superior às nossas forças e renova-nos a certeza de que, se buscarmos estar contigo, nenhuma insuficiência nos abaterá, uma vez que em teu amor tudo é possível. É uma linda página, né, de Albino Teixeira, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lá do Correio Fraterno. Então, amigos queridos, que possamos entender que, se a luta é grande, a bênção é muito maior. Quanto maior a luta, também maior a bênção que recebemos. E se sentirmos desalento, nós temos a ferramenta da oração. Oremos para que sejamos tomados de fé, de confiança e da certeza de que nunca estamos sozinhos e que sempre podemos escolher o caminho que nos leva a Deus. Isso é muito importante. Que possamos, toda vez que o desânimo nos atirar no chão, que saibamos nos levantar, mas não nos levantarmos uma única vez, mas nos levantarmos tantas vezes quanto forem necessárias para que estejamos prontos ao serviço do bem. Então, é uma página muito bonita, chama-se Oração, ela está lá no livro, no Correio Fraterno, uma página que vale a pena ter na cabeceira, né? Para nós refletirmos toda vez que for necessário. Então, meus amigos, continuando, nós vamos aqui apresentar o nosso querido Geraldo Campetti, mas primeiro nós vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite, em sintonia com a espiritualidade, recebendo dela todas as lições necessárias, Senhor, ao nosso aprimoramento, ao nosso caminhar seguro e iluminado, para que possamos chegar até vós, Senhor, não importa quando, mas que tenhamos esse objetivo em nossa mente. Abençoa, Pai, o nosso convidado da noite de hoje, querido Geraldo, do Distrito Federal, lá em Brasília, que gentilmente cede seu tempo para estar conosco aqui, trazendo lições
que certamente encherão nossos corações de esperança, de conhecimento e também de muita alegria. Pedimos que ele seja envolvido na espiritualidade, que ele tenha todas as atenções dos espíritos ligados a ele, para que ele possa transmitir com muito carinho tudo aquilo que ele providenciou para nos trazer essa noite. Abençoa, Pai, a todos nós que aqui estamos e pedimos a Deus a vossa proteção, a vossa segurança e, acima de tudo, Senhor, que a sua paz invada os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos aqui trazer hoje o nosso Geraldo, né? Geraldo já é conhecido da casa, não é? Ele é Geraldo Campetti Sobrinho, ele está presidente da FEB na área de divulgação doutrinária. Ele é autor, é editor, palestrante e é também o apresentador de programas da FEB TV. Então, nós temos aqui uma pessoa com um currículo bastante invejável, né? Quem sabe uma hora nós consigamos chegar pertinho de você, Geraldo, e trazermos também todo esse conhecimento que você tem para a gente. Então, feita essa apresentação, vamos receber nosso amigo querido e vamos passar para ele a palavra. Tenha o tempo que for necessário para trazer o seu estudo. Seja à vontade. Muito boa noite, Sônia, querida amiga e irmã. Muito obrigado, viu, à Casa Espírita Eurípides Massanufo, pela oportunidade renovada de estarmos juntos uma vez mais, na oportunidade desse momento, né, das terças, que a gente possa aqui aproveitar para divulgar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então, agradeço de coração o convite, a presença dos queridos que estão acompanhando este momento e que depois acompanharão também quando fica disponível no YouTube, para a gente poder, então, falar sobre o Espiritismo numa mensagem que é muito apropriada. A Sônia já fazendo a preparação tão bonita, a prece, não é isso? A leitura de Albino Teixeira, tão rica para o nosso aprendizado. E somos todos irmãos, somos todos aprendizes, somando esforços aí para seguirmos juntos nesta caminhada evolutiva. E a proposta que a gente tem para esta noite é trazer um tema que nos toca de perto, porque é um tema que tem tudo a ver conosco. Nós vamos falar a respeito de um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a lei de evolução. Pegando, inclusive, um trecho de uma mensagem que foi selecionada aqui desse livro Aulas da Vida, do querido Chico Xavier, Espíritos Diversos, é um livro de mensagens, e a publicação é da FEB Editora, com o Ideal, de São Paulo. E nós temos a última mensagem deste livro, se chama Vozes do Espírito. E tem uma série de frases importantíssimas nesta mensagem, começando a dizer que Deus é meu Pai. Olha que maravilha, Deus é meu Pai, Deus é nosso Pai. Por isso que nós temos o sentido que o Evangelho de Jesus nos apresenta na palavra do Mestre, que Deus, na condição de Pai, ele deve ser amado, não temido. Que a gente às vezes fala, eu tenho medo de Deus, o temor de Deus. No Espiritismo a gente aprende sobre o amor a Deus. Por isso a lei maior, amarás a Deus de todo, não é? O nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e amaremos também o próximo como a nós mesmos. A natureza é a minha mãe. Continua essa mensagem tão bonita. O universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida. A mente é meu lar, o coração é meu templo. Veja que riqueza, cada frase com tamanho significado, não é, queridas e queridos? A verdade é o meu culto, o amor é a minha lei, a forma em si é a minha manifestação. Veja a profundidade de cada frase que esse espírito amigo aqui nos traz. A consciência é meu guia. No Espiritismo a gente aprende, não é? Que a lei de Deus está registrada em nossa consciência, conforme a questão de número 613.
e 21, não é isso? Onde está escrita a lei de Deus na nossa consciência. A paz é meu abrigo, como desejamos paz para nos abrigar. A experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo. Olha aí, diante da dificuldade temos o estímulo. A alegria é meu cântico, a dor é o meu aviso. A luz é a minha realização, o trabalho é a minha bênção. O amigo é meu companheiro. Ah, como é bom nós termos amigos, né? Os nossos companheiros. O próximo é meu irmão. Quando nós entendemos o próximo como nosso irmão, tudo fica mais fácil, porque, na verdade, somos todos filhos de um mesmo pai. Formamos uma só família, portanto, somos todos irmãos. A luta é a minha oportunidade. Às vezes a gente reclama da luta, mas a luta é a nossa oportunidade. Passado é a minha advertência, não é? Para não chamar atenção dos equívocos cometidos, para a gente agora aprumar, né? Seguir o caminho certo. O presente é a minha realidade, é o que eu enfrento hoje é a minha realidade. O equilíbrio é a minha atitude, olha lá, como é importante ter o equilíbrio, a harmonia. A ordem é a minha senha, a beleza é meu ideal, a perfeição é o meu destino. Nosso tema desta noite, queridas e queridos, é exatamente a perfeição, é o meu destino, que é a última, digamos assim, frase desta mensagem que é assinada por um espírito que se denomina o Espírito. Ele se identifica desta forma. E teve um trabalho muito bonito realizado por Carlos Abranches, e que ele pegou cada uma destas frases e escreveu um livro, tornando cada frase um capítulo. E surgiu Vozes do Espírito, que é exatamente o título da mensagem que nós lemos integralmente. E aqui está o livro, publicado pela Federação Espírita Brasileira, livro que está chegando agora numa nova edição. E a gente tem exatamente o capítulo de número 30, que é a 30ª frase desta mensagem, né, do livro Vozes, não é isso? A mensagem Vozes do Espírito, que passou então a denominar-se, né, o título do livro, publicado pela FEB, de autoria de Carlos Abranches. A perfeição é o meu destino. A evolução, queridos, é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Nós sabemos que Kardec, o codificador, o organizador, o sistematizador, o materializador da doutrina entre nós, ele não é o fundador, não é o criador, mas é aquele que organizou, que sistematizou, por isso ele é chamado de codificador, não é? A doutrina dos espíritos, que vem, então, da revelação da espiritualidade superior. Ele nos trouxe, materializando esta revelação da espiritualidade, os princípios fundamentais para que a gente possa compreender o que significa o Espiritismo. É uma doutrina, um conjunto de princípios básicos que tem, então, no seu bojo, né, na sua base, a existência de Deus, a existência do Espírito, a imortalidade do Espírito e além da imortalidade do Espírito, o Espírito continua com a sua individualidade, que jamais perde. Então, é a imortalidade e a conservação da individualidade do espírito. A comunicabilidade dos espíritos é outro princípio fundamental do espiritismo. A reencarnação, a lei de evolução, que nós vamos tratar mais especificamente aqui. A questão também da lei de causa e efeito, livre-arbítrio, que tem tudo a ver também com o nosso processo evolutivo. E a pluralidade dos mundos habitados. Veja, a questão do progresso é tão importante que se constitui numa lei da natureza. Uma das leis morais que está estampada em O Livro dos Espíritos, a belíssima obra que deu origem ao Espiritismo, não é isso? Em 18 de abril de 1857, Kardec estava tornando a doutrina espírita, digamos assim, materializada entre nós pela publicação deste livro, no original francês, em 1857, com 501 perguntas. Depois, em 1860, ele faz a edição definitiva, já revisada, ampliada, com 1019 questões seguidas das suas respectivas respostas. E aqui a Federação Espírita Brasileira publica o livro com letras... Olha o tamanho das letras. Letras grandes, né? Dá para a gente ler sem fazer força. E aqui nós temos a terceira parte, quando fala das leis morais,
começando com as leis naturais ou divinas, falando da lei, então, de adoração, da lei do trabalho, e tem a lei de igualdade, a lei de liberdade, também tem a lei do progresso. A lei do progresso é uma lei da natureza, porque na natureza tudo evolui, tudo se transforma, tudo se modifica para melhor. E é uma lei da qual a gente não consegue fugir, porque Deus, na condição de Pai, nos criou. Além dele nos ter concedido a vida, ele também nos deu um legado extraordinário que é exatamente o da imortalidade. Além de nós vivermos, nós somos imortais. Portanto, nós jamais morreremos. Ora, essa perspectiva da vida futura muda completamente a nossa visão da existência na atualidade, no nosso presente, que é a nossa realidade, para construir um futuro muito melhor. Por isso, a esperança num futuro que vai ser melhor, acreditando que amanhã será outro dia. E pelo processo de evolução, evidentemente, nós vamos melhorando cada vez mais. Passo a passo, diante dos enfrentamentos que a oportunidade da reencarnação nos oferta. Por isso, a lei de evolução está aqui, a lei do progresso estampada no Livro dos Espíritos. Todos os seres criados por Deus evoluem. Nós também evoluímos naturalmente. Então, vejamos que Emmanuel vai trazer para nós uma mensagem muito bonita aqui nesse livro Roteiro, que é maravilhoso para a nossa leitura, um livro de mensagens, capítulos muito importantes na psicografia de Chico, também da FEB Editora, quando ele vai dizer que a evolução é fruto do tempo infinito. Então, a evolução se dá gradativamente, fruto do tempo infinito. Ora, nós somos imortais, Deus nos legou o dom da imortalidade e a gente precisa, então, aprender a conviver conosco mesmo, porque a gente vai viver com a gente para o resto da vida. Como o resto da vida é a imortalidade, nós nunca vamos morrer, a gente precisa aprender, então, a estabelecer esses laços de convivência fraternal conosco mesmo. E Carlos Abranches, que escreve muito bem, de uma maneira didática, muito gostosa da gente ler, ele vai trazer aqui A Perfeição Meu Destino. Então, ele faz uma abordagem muito interessante para a nossa reflexão. Ele diz assim: Senhor Jesus, de todas as vozes que clamaram até hoje, a tua foi a que deixou o eco mais durável, mais profundo e perfeito nas entranhas montanhosas do desconhecido. É impressionante a presença de Jesus na nossa vida. Esse Cristo de Deus, governador do planeta Terra, co-criador da Terra com Deus há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Já naquela época, um espírito puro. Imagina este nosso irmão maior, esse Filho de Deus, esse que é o guia da humanidade que merece ser seguido. Também o modelo da humanidade que merece servir de inspiração para todos nós, é a nossa referência. Ele é o nosso Senhor porque tem autoridade moral, é também o mestre porque nos ensina com sabedoria. E, de fato, a voz do Cristo, a sua mensagem, ecoa profundamente e perfeitamente na nossa intimidade. É a voz que mais efeito tem ao longo do tempo na transformação, no toque consciencial de cada um de nós. Esse que é o nosso médico, que é o nosso professor, ele que é o nosso amigo, o companheiro de todas as horas, que é o melhor psicólogo, que é aquele que nos acompanha em todos os passos. Esse irmão maior Jesus, que merece de fato a nossa gratidão. Até agora, todos os que se encontram vinculados às experiências da evolução na Terra sentem a influência benfazeja da presença de Jesus. Todos nós que estamos aqui trabalhando o nosso próprio processo evolutivo, nós, de certa forma, sentimos a presença de Jesus. Sentimos a atuação da sua vontade, do seu poder em nosso processo evolutivo. Possivelmente não te escutamos diretamente, pregando às margens do lago e ao sopé da montanha, o sermão das bem-aventuranças. Talvez a gente não tenha escutado Jesus lá nesse sentido, não tenhamos tido esse mérito ou essa condição.
ou próximo às estradas poeirentas da Palestina, já que teu palco de manifestações era a própria natureza, em qualquer recanto onde fosse possível falar das maravilhas da obra de Deus. A gente vê a integração de Jesus com a natureza. Ele que co-criou o planeta Terra com Deus, em uma cocriação em plano maior, como nos ensina André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. O psiquismo crístico fazendo essa maravilha de orbe para que pudesse nos servir, então, de moradia e perfeitamente integrado com a natureza, que é a nossa mãe, como é um dos outros capítulos aqui desse livro, que é um item dessa mensagem Vozes do Espírito. Estávamos dormindo, Senhor. Oh, meu Deus, estávamos dormindo. O sono dos ociosos. Repousávamos a cabeça na horizontalidade do pouco esforço, descompromissados com a suave canção que já se fazia ouvir no horizonte da humanidade. Provavelmente estávamos muito distantes, alheios, não dando importância ao eco daquela mensagem que depois nos tocaria para sempre o coração. Alguns foram tocados já naquela oportunidade, outros já vinham preparados para auxiliar nesse trabalho lindo no messianato, né, divino, para que a gente pudesse ter toda a base suficiente para a regeneração da humanidade. Nem quando escutamos passar ao longe a mensagem dos teus seguidores, pedindo que despertassem os que estavam cegos e sonolentos, tivemos um impulso de sair pelo menos para ver do que se tratava. Quantos nós nos tornamos alheios, ignoramos, nos afastamos ao longo do tempo da mensagem de Jesus, mesmo através dos seus intermediários, intérpretes, mensageiros, mesmo antes, durante e depois da sua estada entre nós, não é? Nós não demos ouvidos. E nunca nos faltaram amparo, assistência, proteção, orientação para a gente poder seguir o rumo certo. A viagem dos séculos chegou, inabalável, transformando em herança as obras que ficaram no passado. Todas, sem exceção, moldaram o panorama do presente, definindo o rol de lutas a serem enfrentadas rumo à elaboração do futuro da raça humana. Veja como é importante, não é? Ao longo do tempo, por isso que Emmanuel coloca que, de fato, a evolução ela é fruto desse tempo infinito. Esse tempo infinito. Nesse ínterim, paramos para lembrar que tua bondade e misericórdia sempre se fizeram presentes entre nós. Gente, a bondade e a misericórdia de Jesus, nosso irmão maior, nunca nos faltaram. Jamais nos deixaram. Sempre a presença do Cristo, por sua bondade, por sua misericórdia, nos ajudando, auxiliando, estendendo as mãos, nos assistindo, fazendo com que nós pudéssemos encontrar o caminho da nossa evolução. Fôssemos despertados num toque íntimo, consciencial e sentimental para a gente encontrar Deus na nossa intimidade. Apesar da distância em que nos encontrávamos e ainda nos achamos, de tua imensa grandeza. Oh, Senhor, como ainda estamos distantes de ti. Aí, olha só que interessante. Ele vai citar dois exemplos aqui para nós, muito assim, elucidativos da aproximação do Cristo de nós e também do esforço que realizamos em nos aproximarmos do Mestre. Consta que Brígida, médium sueca de suave clarividência, santificada pela Igreja, teve aos 11 anos uma ocasião em que pôde ver-te após o sermão de um religioso sobre a paixão. Repentinamente, no silêncio do seu quarto, durante a prece da noite, pareceu-lhe que a pequena imagem diante da qual orava se engrandecia, tornando-se verdadeira. A pequenina vidente gravou o quadro das flagelações e as gotas de sangue que desciam da tua coroa de espinhos e indagou, tomada de compaixão: Oh, meu querido Senhor, quem vos reduziu a esse estado? Tua resposta foi clara e nunca mais esquecida pela menina. Todos aqueles que me esquecem, todos aqueles que me esquecem e desprezam meu amor. Ai, gente,
Isso aqui está num livro maravilhoso que se chama Mediunidade dos Santos. É uma obra de Clóvis Tavares, publicada em parceria da FEB Editora com o IDE, o Instituto de Difusão Espírita de Araras, São Paulo. E Clóvis Tavares, ele traz ali a abordagem de vários santos que foram canonizados, portanto, pela Igreja e que eram médiuns. Dentre eles aqui a Brígida, a Santa Brígida, que era uma médium clarividente. E ela, então, estava com 11 anos ainda, menina, conforme aqui está narrado, e ela vislumbra numa oração que estava fazendo, diante do quadro de Jesus, aquela figura, né, que se mostra com o sofrimento, né, do Calvário, com tudo aquilo que a insensatez humana acabou provocando a Jesus, e ela fica, então, compassiva, cheia de compaixão, e ela pergunta, não é, oh, meu querido Senhor, quem vos reduziu a esse estado? Ela fica penalizada, não é? E aí vem a resposta de Jesus: todos aqueles que me esquecem e desprezam o meu amor. Eu estava me recordando aqui, queridas e queridos, vocês devem também se lembrar, foi passado aí pela internet, né, pelas redes sociais, um exercício das pessoas diante da figura de Jesus. Jesus com, né, a coroa de espinhos, ensanguentado, aquela figura sofrida, e de repente a pessoa está numa cadeira e abre-se uma cortina e ele está diante do Cristo naquela situação. Qual é a sensação que se tem? Qual é o sentimento que nos passa? Qual é a emoção que a gente sente? Qual é a nossa reação? É impressionante. Acompanhem, por favor, vocês podem ver as pessoas nas mais diversas manifestações, mas de um modo geral, o pedido de perdão, o choro, a consciência que pesa, é uma coisa impressionante, não é? E tem outro relato aqui muito importante também, que vocês vão reconhecer. Novos tempos vieram e gravamos de novo na memória outro encontro teu com irmãos em crescimento espiritual. Desta vez na escuridão de um quarto pobre, em Sacramento. Olha aí quem é a personagem, quem é o missionário. Minas Gerais, Sacramento, Minas Gerais. É o nosso querido benfeitor Eurípides Barçanufo. Esta casa homenageia Eurípides Barçanufo, dando, né, o seu nome aqui a esta instituição de oração, de trabalho, né? Então, um apóstolo da mediunidade. Eurípides Barçanufo era um médium, um educador, um trabalhador do bem no início do século XX. Observou-se fora do corpo durante o repouso e subiu vertiginosamente. É, então, um processo de desdobramento, não é? Viu-se assim formosa paisagem quando avistou ao longe, e aí não teve mais coragem de aproximar-se. Ó, ele avistou, sabe quem ao longe? O Cristo, Jesus. E ele então estaca, ele para, ele não tem coragem de se aproximar. Lembrou-se então das lições do cristianismo. Os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura, nas artes, e a tua mensagem a ecoar entre os homens no curso de 20 séculos. Tomado de coragem e de humildade, características de Eurípides Barçanufo, coragem e humildade, viu-te entristecido. Ele viu que Jesus estava triste. Traspassado de sofrimento, indagou-te por que choravas. Ele percebia que o Cristo chorava. Então, ele se aproxima, não é? E vai e começa, não é? A perguntar: por que choras? Tu não respondeste, o Cristo não respondeu. E ele voltou a inquirir-te: choras pelos descrentes do mundo? A pergunta que Eurípides faz, ele estava querendo compreender por que Jesus estava chorando. Seria pelos descrentes do mundo? Nesse momento, o missionário mineiro vislumbrou teus olhos a fixá-lo. Jesus estava olhando diretamente nos olhos de Eurípides, para responder-lhe em seguida: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Forte, né, meus amigos? É uma mensagem para nós da atualidade. Será que nós estamos
praticando a mensagem do Cristo? Estamos vivenciando os seus ensinos no cotidiano das nossas vidas? Estamos buscando ser melhores? Estamos nos aperfeiçoando? Esta passagem está no livro A Vida Escreve, também publicado pela Federação Espírita Brasileira, pelo Espírito Hilário Silva, psicografia do Cândido Chico Xavier. É muito bonita. E tem até uma animação que vocês podem procurar aí, não é? É que é muito bonita essa animação que a gente tem, se a nossa produção, inclusive, conseguir, ela pode trazer. São alguns minutinhos de animação contando exatamente essa história e a gente teve a satisfação de fazer a narração. E aí, olha só que impressionante. Da primeira história, tomamos conhecimento através dos livros antigos, que registraram para a eternidade a vida e a voz dos seus melhores seguidores. A segunda, Senhor, já não chegou por causa do Espiritismo. Essa prova imortal de que tu não nos abandonaste, conforme prometeras no Evangelho de João, no capítulo 14. Se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade, para que fique eternamente convosco. Isso, capítulo 14 do Evangelho joanino, que é o Evangelho de João, na verdade é o Evangelho de Jesus, ali anotado por João, né? O discípulo amado, o apóstolo amado. É uma verdadeira epístola aos espíritas da modernidade. É uma coisa impressionante, não é? Que começa dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, já vos teria dito, vou para vos preparar o caminho e voltarei. Olha só que coisa linda, né? Então, ele aqui, não é? A gente, num momento de emoção, na leitura, na escrita de Carlos Abranches. É por isso que agora, diante da tua presença viva, essa presença que o Espiritismo traz, liberta definitivamente da cruz, mudamos o teor de nossas súplicas para agradecer-te. Obrigado, Senhor, pela boa nova. A boa nova é a mensagem do Evangelho de Jesus, é a novidade que nos inova, que nos renova, que nos melhora, que nos transforma. Esse é o Evangelho de Jesus, a mensagem da esperança, da alegria. Agora reconhecemos quanto tempo deixamos para trás, quando vivíamos o descanso dos desatentos. Obrigado, sobretudo, pela vida missionária de teu fiel servidor Allan Kardec. Através da codificação, entramos em contato com a base da verdade, que ora nos define os objetivos da vida rumo ao glorioso porvir. Como é importante o Espiritismo na nossa existência. Se o Evangelho de Jesus é o roteiro de nossas vidas, o Espiritismo é a luz que nos permite seguir com segurança esse roteiro. Agradecemos-te ainda, Mestre, pela oportunidade que nos ofereces a cada dia de trabalhar em teu nome, ainda que não estejamos qualificados para divulgar a mensagem, tal como fizeram os apóstolos primeiros, a quem desprezávamos como indiferença e cinismo. Os próprios apóstolos, está lá em Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia do Chico, né, Xavier, publicação da FEB Editora, todas as dificuldades também que estes apóstolos, esses primeiros servidores do Cristo também enfrentaram. Eram homens, mulheres que tinham as suas dificuldades, mas tinham a coragem, tinham trabalho, se esforçaram, não é? Deixa-nos traduzir um desejo nesta hora em que fechamos a última página de nossas súplicas. Como o Espiritismo já inaugurou em nós o futuro que ainda está por vir, por permitir que nos sintonizemos agora com o psiquismo do mundo de regeneração, estamos todos a caminho do mundo de regeneração, se assim o fizermos por merecer. Plena transição planetária, na passagem do mundo de expiação e provas onde predomina o mal, para um mundo de regeneração onde haverá uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal, que é, em essência, o compromisso com a vontade de crescer. É o compromisso que nós temos com a vontade de crescer, de nos desenvolver, de ser feliz, de superar as sombras do passado em busca do presente iluminado. Esse é o processo de evolução. É o caminho que nós devemos traçar em prol da nossa própria conquista pelo autoconhecimento e assegurando a plenitude nos nossos passos. Que a felicidade não é propriamente um ponto
alto a ser alcançado, um destino futuro, mas é a nossa própria trajetória. Por isso que a gente tem que acreditar esperançando, do verbo esperançar, fazendo já o que está ao nosso alcance na construção desse mundo novo dentro de nós mesmos. Rogamos-te, por fim, as forças necessárias para que, ao término dessa jornada, possamos despedir-nos vestidos em tua eterna luz. Que coisa boa! Aproveitando bem esta existência, fazendo o melhor ao nosso alcance, aproveitando dignamente o bem, o tempo que está à nossa disposição, lembrando que nós só seremos felizes se praticarmos o bem. Como a tia Vilma nos ensina, não é, na música da evangelização, fazer o bem é bom. Quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz. Quem faz o bem vive em paz. Por isso que a paz é uma conquista do dever retamente cumprido. Então, nós precisamos cumprir com os nossos deveres, buscar a nossa renovação, que é o objetivo final do Espiritismo, a reforma íntima, o autodescobrimento, pelo esforço de melhoria constante. Lembremos-nos do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu item de número 4, quando Kardec nos traz sobre os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Por isso, esse esforço de buscar sempre melhorar, evoluir, progredir, nos desenvolver pela autoevangelização, passo a passo, sem exagero, sem expectativa que vá, assim, nos trazer, às vezes, até uma angústia e nos levar ao desconsolo, à aflição, às vezes até à depressão, porque nós superestimamos. Nós devemos ter um equilíbrio na busca do autoconhecimento e pela humildade que Eurípides Barçanufo tinha e que Jesus testemunhou para todos nós, exatamente para reconhecer que nós não somos perfeitos ainda, mas somos perfectíveis. Nós já estamos hoje melhores do que fomos ontem e podemos dar passo a passo, sem precipitação, sem assodamento, sem expectativas superexcitadas ou que vão, assim, dar para nós uma expectativa que a gente não consegue alcançar para entrar no processo de frustração. É preciso se conhecer para dimensionar o passo que pode e deve ser dado já hoje. Passo a passo, queridos, queridas. Jesus, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, não quer que a gente faça além da nossa capacidade. Ele jamais vai colocar, assim, peso maior do que a nossa capacidade. Jamais vai colocar um fardo pesado em ombros fracos. Então, nós precisamos acreditar que somos capazes, que a prova é sob medida. A prova vem na medida certa da nossa capacidade. Hoje, a prova é aquela que nós precisamos enfrentar para evoluir, para crescer. Por isso, ser perfeito, como está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é fazer o melhor ao nosso alcance, dando passos fundamentais para hoje estarmos melhores do que estivemos ontem. Nesse momento sublime, diremos, em conjunto, o nosso poema de amor, a expressar-te a gratidão de quem é menor e abraça-se a um ser maior, em nome de um roteiro de luz a ser cumprido por isso. Mestre querido, agradecemos nesse instante de alegria, a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. Este é um trecho de um poema de Casimiro Cunha, o poeta vassourense, que fica cego de um olho aos 14 anos e aos 16 de outro olho. Veja só, e segue aqui, está no livro Antologia Mediúnica de Natal, Espíritos Diversos, e na psicografia do Chico Xavier Querido, na publicação da FEB Editora. Vejamos
Amados irmãos, queridas irmãs, que nós temos uma trajetória abençoada pela frente. Certamente enfrentaremos dificuldades, problemas inúmeros, percalços, obstáculos, empecilhos. Não há dúvida. Mas tudo isso significa oportunidade, significa desafio, que nós já podemos enfrentar hoje e superar. Porque se Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão maior, a prova que nos chega é proporcional à força que temos de resisti-la. Por isso, nós não só conseguimos enfrentar a prova, como já temos condições suficientes de vencê-la, de superá-la, para seguir em frente. É assim que a evolução se dá. Nessa esteira do tempo que é infinito, nós podemos dizer aqui que a perfeição é exatamente o nosso destino. Todos estamos fadados à perfeição relativa, porque Deus nos criou para que pudéssemos ser felizes, não sofredores, não aqueles que vamos lastimar as dores do caminho, mas que a gente possa aprender até no sofrimento as lições necessárias para a nossa libertação. Por isso, a perfeição, como a busca da melhoria contínua, diária, é o nosso destino. Esse destino que haverá de ser muito mais luminoso, muito mais pacificador, muito mais acolhedor, porque nós estamos já desde agora nos esforçando para fazer a nossa parte, na compreensão de que somos instrumentos de Deus, aonde formos e onde estivermos, responsáveis por levar o amor, por levar a paz, compreendendo que todos somos irmãos e os laços de fraternidade, de solidariedade, devem cada vez mais nos irmanar na verdadeira constituição da família espiritual. Que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que possamos seguir perseverantes em cada dia, sem desanimar. Se o desânimo bater à porta do nosso coração e da nossa mente, que possamos nos recolher, agradecendo a oportunidade da vida, e encontraremos na nossa intimidade a força de Jesus e de Deus para seguirmos em frente, porque viver vale a pena. Aproveitar a presente existência é fundamental, e assim nós vamos conquistar um futuro melhor, que já começa desde agora com as nossas ações no bem. Muito obrigado, queridas, queridos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Geraldo, só um minutinho, antes de eu passar a palavra para a Sônia, vou até subir a Sônia aqui, para ela estar presente, mas nós vamos assistir juntos 4 minutos a apresentação de Eurípides. Eu não podia deixar passar. Se tiver, direitos autorais, nós estamos com o presidente da FEB aqui, ele quebra e vamos assistir. Começar Eurípides Bassanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante.
Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Realmente muito lindo. Desculpa, Sônia, te interromper, a palavra agora é sua, finaliza. Abre teu som, Sônia. Ou eu... Não, quem fechou, não. Então está aberto já. Então, meus amigos, eu não me canso de comprovar a atuação maravilhosa da espiritualidade sobre nós. Quando Geraldo nos trouxe esse tema, a perfeição é o meu destino, eu imediatamente fui à página de abertura, quando ela diz assim: Deus de misericórdia, não nos permitas pedir para fazer aquilo que ainda não podemos, mas fortalece-nos para fazermos todo o bem de que sejamos capazes.
Tudo isso, nós podemos achar que nós preparamos o estudo, mas a espiritualidade já nos precedeu há muito, antes de começarmos aqui a conversarmos. Eu agradeço, Geraldo, do fundo do coração, por esse tema maravilhoso que você nos trouxe, que só nos fortaleceu, e vou pedir licença também, porque, enquanto eu via, eu abri esse livro aleatoriamente, Chico Xavier, Espíritos Diversos, e olha só o que eles nos disseram. Dá para emocionar, meu coração está disparado, gente. Por mais escura que seja a noite, o sol tornará ao alvorecer. E por mais complicada ou sombria se nos faça a senda de provas, é preciso lembrar que, para transpô-la, todos temos invariavelmente em nós e por nós a luz inapagável de Deus, que foi o que o nosso Geraldo nos trouxe. Então, que possamos agradecer a esse nosso momento ímpar, né, de estarmos aqui. E, Geraldo, eu gostaria de te oferecer uma trovinha. Você poderia escolher o número de 1 a 60 para nós lermos a trovinha para você, e você gentilmente vai compartilhar com todos aqueles que nos assistem nesse momento. 39. Trovinha número 39, Ricardo. Vamos ver o que a espiritualidade nos preparou. Então, vamos lá. De Gilberto Bordalo, não poderia ser, do livro Trovas do Meu Baú. E ele nos traz: sem fé e sem esperança, é um tormento viver. Se o mar é revolto sem bonança, depois da noite surge o alvorecer. Olha só, fechando com chave de ouro, a chama de esperança em nossos corações. Vou repetir para você, Geraldo, para todos nós. Sem fé e sem esperança, é um tormento viver. Se o mar é revolto, sem bonança, depois da noite surge o alvorecer. Muito linda, nós agradecemos por essa noite maravilhosa. Eu gostaria agora de fazer a nossa prece de encerramento, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que nos orienta nessa tarefa tão gostosa de levarmos o Evangelho a tantas pessoas, a tantos esclarecimentos que nos traz, e, acima de tudo, o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, de que somos abençoados e que não estamos sozinhos. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que nós recebemos, Pai. Ajuda-nos, espíritos protetores, a atingirmos essa perfeição que procuramos, que possamos ter fé, que possamos ter coragem de continuar nossa caminhada, sempre, sempre com a certeza de que jamais estivemos e que jamais estaremos sozinhos. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Então, assim, com os corações apaixonados, obrigada, Geraldo. Quero convidar você para mais vezes estar aqui conosco. É uma alegria muito grande receber você aqui. Muito obrigada mesmo. Que agradeço, querida. Muita paz, muita luz a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Agora vamos pedir ao nosso querido Carlos para trazer a musiquinha que ele vai nos apresentar. Musiquinha não, musicaço, né? Do título Perdoa, de Vilma de Macedo. Quem vai nos oferecer essa canção é o Carlos Henrique. Vamos lá, Carlos, traz para a gente a música. Se você gosta de ser desculpado, se você gosta que lhe peçam desculpas, se você gosta de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa, lembre o que é
o Jesus ensinado. Só quem perdoa merece ser perdoado. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai, fale ao seu coração, ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo, todo mal transformar-se em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai, fale ao seu coração, ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo, todo mal transforma-se em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Você será perdoado também. Então, meus amigos, com os corações repletos de gratidão, encerramos mais essa noite de estudos, agradecendo mais uma vez ao Geraldo, à equipe técnica, ao Ricardo, ao Carlos, todos que trabalham para que nós possamos estar aqui online, para todo esse mundão aí, né? E desejamos a todos muita paz em nossos corações. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite. Primeiro dia do lindo mês de Maria, uma criança nasceu envolta em perfume, trazendo na fronte o lume e o mestre divino lhe deu. Sol naquele momento, lá na nossa sacramento, intensamente brilhou, iluminando os caminhos, as árvores e os ninhos, tudo falando de amor. E nesta terra sofrida, dedicou a sua vida a todo irmão sofredor, praticando a caridade com toda a simplicidade. Ele exemplificou. Alma querida, que a tantas outras conduz nesta jornada pelos caminhos da luz.
tantas outras conduz.